Hoje você vai aprender o hack mais simples e barato para aumentar a sua testosterona e que você pode aplicar hoje mesmo na sua casa. É o hack mais democrático do mundo, beleza? Se você gosta de conteúdos como esse, onde eu te ensino a aumentar a testosterona de forma 100% natural, já se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo e também já deixa seu like nesse vídeo aqui para a gente alcançar cada vez mais pessoas, beleza? E cara, o principal hack, que é o mais democrático, mais simples, mais barato para você poder aumentar a sua testosterona é o sol, cara. É o sol. Existem várias formas da gente usar o sol aqui para que o nosso corpo produza mais testosterona. A primeira coisa que eu quero falar para você desde o início aqui, cara, é porque o que acontece? Quando eu falo sobre sol, muita gente já contra-rebate assim do nada e fala: "Rodrigo, tomar sol faz mal, porque causa câncer de pele". Essa é, vou te falar, 9 em cada 10 pessoas que ouvem falando alguma coisa sobre sol vão falar isso para mim. E eu falo, cara, esse argumento, ele é tão fraco, ele é tão burro quanto eu te falar que tomar água causa hiponatremia, e por isso você deve evitar tomar água. A mesma forma que eu te falo que, cara, treinar causa rabdomiólise, e você deve parar de treinar. Percebe que, cara, essas duas afirmativas às vezes são verdades, né? Então, se você tomar muita água, você pode ter hiponatremia. Se você treinar muito, fizer um treino muito intenso, fora dos padrões de escala de intensidade comum, você também pode ter rabdomiólise. Mas entende que tudo isso é dose e resposta. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Cara, aqui também é a mesma coisa. Então, é claro, se você não está acostumado a tomar sol nada, você passa protetor para ficar dentro de casa. Aí você vai final de ano pra praia, vai dar uma curtida, tira a camiseta, fica o dia inteiro lá na praia, lá 8 horas seguidas, das 9 da manhã às 5 da tarde, com a camiseta, você sem camiseta, sem passar um protetor, sem nada, sem guarda-sol, fica só aí na areia e no mar. Bicho, é óbvio que você vai se fuder. É óbvio que você vai ter insolação, é óbvio que a sua pele vai cair. Porra, é óbvio isso. Isso não precisa ser nenhum Einstein pra você entender isso. Agora, quando a gente fala de exposições regulares, exposições de curta duração, aí sim a gente tá falando de outra coisa, tá? Então, a primeira coisa que eu sempre faço questão de desmistificar é esse argumento de que tomar sol faz mal porque causa câncer de pele. Tudo depende da dose, beleza? Vamos lá. Por que, então, tomar sol? Rodrigo, já entendi que o sol não faz mal, pelo menos não, ele não é, digamos, radioativo, né? Apesar de ser radioativo porque ele emite radiação, né? Mas acho que você entendeu. Ele não é tóxico, assim, só deu, como se fosse um vampiro, só deu botar a mão pro lado de fora da janela e pegar os raios do sol e já tô enrolado. Já entendi que isso não é verdade. Então, cara, por que eu devo tomar sol? Tá? Vamos lá. Primeiro, existe uma relação muito direta de qualidade de vida com relação à própria exposição solar. Isso porque já existe uma série de estudos mostrando que essa sazonalidade, essa proporção entre inverno e verão, ou entre quantidade de sol e quantidade de falta de sol, quantidade de dias nublados ou coisas do tipo, influencia muito no nosso humor. Tá? Você tem desde estatísticas mais rasas mostrando o humor das pessoas variando ao longo de inverno e verão, até realmente estatísticas mais pesadas mostrando que países, por exemplo, nórdicos ou países mais ao norte do mundo acabam tendo, por conta da baixa incidência de raios solares, na verdade não é necessariamente só por conta disso, né, mas é uma relação que é feita onde as pessoas, países têm maior nível de suicídio, mais outras tantas coisas, maior nível de tristeza generalizada da população, mesmo sendo um país com IDH altíssimo, tá? Mostra um país com uma grande capacidade de desenvolvimento acontecendo, mas mesmo assim as pessoas ficam infelizes, as pessoas ficam tristes, tá? Primeiro ponto é esse, mas isso não tem nada a ver com testosterona. O que tem a ver com testosterona é a relação do sol com a vitamina D. E também a relação do sol com a regulação do ciclo circadiano, tá? Então, quando a gente fala aqui da regulação da vitamina D, a gente está pensando que, cara, índices de vitamina D menores do que 30 nanogramas por ml no sangue representam uma queda de 20% na testosterona dos homens. Então, perceba, se você tem a vitamina D baixa, ou uma vitamina D mais baixa que 30 nanogramas por ml, você está desperdiçando aí 20% da sua testosterona. Bom, a melhor forma e a forma mais barata de conseguir isso é através da vitamina D do sol, tá? Então, você se expõe ao sol, o seu próprio corpo produz essa vitamina, que na verdade é um hormônio, mas enfim, o seu corpo produz naturalmente quando você se expõe ao sol. Outro ponto é que existe uma regulação do teu ciclo circadiano, tá? Então, o ciclo circadiano nada mais é do que o seu relógio biológico, tá? Ele que diz a, a hora que as coisas vão acontecer no seu corpo, a hora que alguns hormônios vão ser liberados, a hora que você acorda, a hora que você dorme, enfim, tudo isso faz parte do ciclo circadiano. E quando você regula, deixa ele bem reguladinho, você consegue melhorar o que é essa otimização hormonal.
dentre esses hormônios, a própria testosterona também se regula, tá? Além disso, você melhora o seu sono e a gente sabe que o sono está intimamente ligado com a sua produção de testosterona, tá? Se você tem alguma dúvida de como o sono pode te fazer, cara, aumentar pra cacete a testosterona, de 15 a 20% você pode aumentar só consertando o seu sono. Eu vou deixar aqui no card, em algum lugar aqui da tela, o vídeo onde eu já expliquei como fazer isso certinho, o que você precisa fazer para que seu sono projete a sua testosterona sempre pro alto, beleza? Então a gente já sabe que vitamina D e regulação de ciclo circadiano vão ter influência total do sol. Beleza, Rodrigo, mas quando eu devo tomar sol? Quando? Quando isso deve acontecer na minha vida? Todos os dias. Tá? Então todos os dias você deve se preocupar com essa suplementação natural de vitamina D e também com a sua regulação do ciclo circadiano. Todo dia, todo dia, todo dia você vai tomar um pouquinho de sol, tá? De que forma? Para a vitamina D, a gente pensa no sol das 10 às 14 horas, então aquele sol a pino. Sabe aquele sol que todo mundo falou sempre para você evitar? Sabe aquele sol que todo mundo sempre falou para você? Pô, fulano, evita esse sol, evita o sol. Se você for tomar sol, se você for se expor ao sol, você expõe no sol antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Sempre falaram isso para você. Pois então. O problema desse sol, dos extremos ali, é que ele é muito pobre em raios UVB, que são os raios que de fato vão estimular essa produção de vitamina D no seu corpo, tá certo? Então você precisa encontrar o quê? O momento do dia onde tem maior radiação de UVB, que é entre as 10 e as 14 horas. É aquele sol a pino, é aquele sol no talo, beleza? Quando a gente pensa em regular o ciclo circadiano, a gente está falando do sol nascente. E também pode se pensar no sol poente também, tá? Por quê? Porque esses raios do sol, tá? Quando o sol está bem horizontal, esse tipo de raio, ele tem uma distribuição diferente entre luz azul e luz amarela. E, principalmente no início do dia, você vai querer o quê? Luz azul, você vai querer bastante luz azul. Quanto mais claridade você tiver no início do dia, melhor, porque assim você consegue regular melhor o seu ciclo circadiano, tá? Então, se você tem alguma dúvida também, pô, Rodrigo, beleza, mas eu não consigo pegar o sol da manhã, mas eu fico com as luzes acesas. Cara, as luzes têm um efeito pior, bem pior, tá? Do que o próprio sol. Então você pega um dia que tá ensolarado, por exemplo, de manhãzinha, né? Você vai ter um sol que consegue emitir para você uma qualidade de, se eu não me engano, uns 100 mil lux. Tá? Lux é uma unidade de medida para medir intensidade luminosa. Então ele vai te entregar 100 mil lux. Tá? Enquanto um dia nublado te entrega 10 mil lux. Enquanto uma luz de casa bem forte, bem parecida com o sol, entre aspas, te entrega, cara, 1000 lux. E uma luzinha comum vai te entregar 100. Então repare a diferença que tem, e essa unidade ela é bem importante para que você entenda esse delta, essa diferença entre o que é se expor realmente a uma luz solar de manhã e, cara, só ficar trancado no quarto com a luz acesa. Inclusive, isso aqui é uma coisa que eu não me canso de falar para os meus alunos dentro do Testosterona Blindada, que é meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural, sem usar remédio, suplemento e muito menos anabolizante. Se você quiser conhecer esse treinamento, é só você clicar no primeiro link da descrição. Entendi, Rodrigo? Entendi. Então, entendi por quê, entendi quando eu devo tomar esse sol, quando eu devo me expor a esse sol. Beleza, mas por quanto tempo? Agora que tá o segredo aqui, né? Por quanto tempo? Bom, quando a gente pensa em regulação da vitamina D, a gente tá pensando aqui, cara, de 5 a 20 minutos, tá? 5 a 20 minutos de exposição solar, quando? Aqui, ó, de 10 às 14 horas. Então, 5 a 20 minutinhos, você pode se expor, claro, sempre prezando pela menor exposição, tá? Então vai testando sempre do menos pro mais. Por quê? Porque tudo isso depende do teu tom de pele. Então, quanto mais branco você for, menos tempo você precisa. Eu, em geral, cara, eu sou bem branco, assim, eu, com uns 15 minutos por dia, pra mim, já tá ótimo, tá? Mais do que isso, eu começo a ficar vermelho, mais do que isso, eu começo a ficar queimado. E aí, eu já vou te adiantar que isso é ruim, tá? Se você tomou o sol e você ficou vermelho depois, quer dizer que você tomou muito sol. Se você tomou sol e ficou queimado depois, quer dizer que você tomou muito sol. Aí você vai falar, pô, Rodrigo, mas eu tomei só 10 minutos. Bicho, você tinha que ter tomado menos, então. Tinha que ter tomado 5. 6, 7. Comece com um pouquinho e vai aumentando, tá? Se você ficou vermelho, se você ficou queimado, já fez errado. Também vai depender do nível de UVB do dia, tá? Então, um dia nublado, ele tem baixo UVB, então você precisaria de mais tempo, tá? Muitas vezes, dependendo do quão nublado tiver, cara, não adianta nem tentar tomar, porque, enfim, não vai fazer sentido. Você precisaria de muito, muito tempo aí também. Perde a qualidade do negócio. E se tiver muito ensolarado, aí sim a gente tá nos altos níveis de UVB, que é o que realmente a gente quer, tá? E tudo é progressão, cara. Como eu falei, você não deve ficar vermelho e não deve ficar ardido. Se você ficar vermelho, ardido, queimado, qualquer coisa assim, você fez demais. Tá? Você fez demais, você ficou muito tempo. Então fique menos tempo da próxima vez, tá? Bem menos tempo. E vai regulando isso para que você nunca fique nem vermelho e nem ardido, tá certo? E aí a gente pula para o próximo ponto aqui, que é na regulação do ciclo circadiano,
que aí você precisa de 2 a 10 minutos no sol nascente. Então ali o sol ainda quando ele está bem horizontal no horizonte, você se expõe à luz natural ali, 2 a 10 minutinhos. Tá? Abre a janela, fica ali do lado de fora da casa, do apartamento, se você conseguir, bota a cara para fora e tome esse sol, tá? Como? Como que nós devemos fazer isso? Pensando em vitamina D, a gente está pensando em se expor o máximo de pele possível e sem protetor solar. Então veja bem, a gente está falando aqui de tomar sol todos os dias, de 5 a 20 minutinhos, de 10 de 10 às 14 horas, né, então sol do meio-dia, ali, sem protetor, expondo o máximo de pele possível. Por isso que o tempo é curto, senão vai dar merda, beleza? Agora, quando a gente fala de ciclo circadiano, a gente está falando de se expor sem janelas e também sem óculos ou vidros na frente, tá? Porque isso vai dificultar um pouco o que é a transposição desses raios que a gente vai querer, beleza? Então, abra as janelas, bota a cara para fora, vá pra rua, cara, de 2 a 10 minutinhos para regular o ciclo circadiano. Logo quando você acorda, já resolve. Beleza? E, cara, um detalhe aqui, tá? Quanto mais informação solar você der pro seu dia, pro seu corpo ao longo do dia, melhor. Então, se você abrir a janela, se você ficar o dia inteiro com a janela aberta, se você puder andar pra rua, assim, você consegue ver o sol. Procure ficar o menos possível trancado dentro de um quarto. Trancado dentro de um escritório com as janelas fechadas, com a persiana baixada. Porque quanto mais informação você dá pro seu corpo sobre o ciclo circadiano, melhor é a sua produção de testosterona, cara. Melhora a sua regulação do ciclo circadiano, o que também vai acarretar numa melhor produção de testosterona também. Beleza? E aí, com relação aos cuidados, tá? Cuidados aqui, ó. O sol das 12 horas, você tem que ter cuidado para não ficar vermelho e nem ficar ardido. Senão você passou o tempo demais. E eu, cara, eu bato muito nessa tecla. Por quê? Porque o que difere o sol de você tomar ele e ficar bem com relação à vitamina D, e você tomar ele e ficar fudido, ficar queimado, aí sim, confirmar aquela frase inicial de o sol faz mal porque causa câncer de pele, é isso. É o tempo que você passa, pô. É o tempo que você passa. Então preste muita atenção nisso. Se você ficar vermelho, se você ficar ardido, você ficou tempo demais. E o sol da manhã, cara, aqui é não olhar diretamente pro sol, né? Isso aí em nenhum momento do dia. Em nenhum momento você vai querer olhar diretamente pro sol. Não seja idiota de fazer isso. Beleza? Mas é claro, se exponha aos raios do sol da maneira adequada. Mas se olhar para uma luz e aquela luz tá te causando desconforto, cara, não faça isso de forma nenhuma. Beleza? E aí, beleza, pode ser que você tenha entendido tudo, mas ficou aquela pulguinha, cara. Pô, será que tomar sol não faz mal mesmo, cara? Será que tomar sol não faz mal mesmo? E aí eu quero que você pense uma coisa, beleza? Cara, o protetor solar, ele tem só há 100 anos, tá? Então ele foi inventado há menos de 100 anos. Ou um pouquinho mais, enfim. Mas naquela média de 100 anos. Cara, como é que a galera sobrevivia antes disso? Como é que a galera fazia antes disso? Pensando que, prioritariamente, todos os trabalhos, há 100 anos atrás, eles eram físicos. Eram mecânicos, né? Não tinha nada digital. Ninguém ficava sentado no escritório fazendo as coisas. Então como é que as pessoas viviam? Como é que o ser humano sobreviveu até agora na criação do protetor solar? Você parou pra pensar nisso já? Pois então. Cara, outra coisa. Existe uma série de mecanismos de autorregulação dentro do próprio corpo que sinalizam para nós que regulam funções baseadas em exposição solar. Cara. Existe uma série de funções de mecanismos de autorregulação dentro do próprio corpo. E também, como eu falei, ele melhora e modifica padrões de disposição e humor. Então, cara, pega isso aqui, comece a aplicar na sua vida e você vai ver a sua testosterona decolar. Você vai ver sua testosterona decolar. E se você quiser saber, além de tomar sol, o que mais você pode fazer para ter a testosterona no talo, eu recomendo que você clique no primeiro link da descrição e conheça o Testosterona Blindada. O meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem um máximo de testosterona de forma 100% natural, sem usar remédio, sem usar suplemento e, é claro, sem usar anabolizante. Também foi assim que eu saí de 299 para 953 de testosterona, como eu falei, de forma 100% natural. Então é só clicar no primeiro link da descrição para conhecer o Testosterona Blindada. Se você gostou desse vídeo também, deixa um like, deixa um comentário, eu quero saber o que você achou desse vídeo aqui, se você já conhecia isso aqui, se você nunca tinha ouvido falar, se isso aqui tudo novidade para você, deixa aqui nos comentários e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu posto sempre por aqui. Beleza, meu querido? Então, aproveite e também assista os outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela, porque eu tenho certeza que você vai gostar também. Beleza, meu querido? É isso aí. Um abraço e até a próxima.